Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Você que me assiste aí nesse momento, hoje você sabe que é o segundo domingo de agosto e é também o Dia dos Pais, o dia denominado Dia dos Pais. E com certeza muitas mensagens no dia de hoje foram direcionadas para os pais. E eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra do nosso Deus que também tem a ver com isso. E eu não tenho a menor dúvida de que hoje muitos pregadores usaram esse texto para anunciar a palavra, para animar os pais, os filhos, enfim, com certeza. É o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 24. Esses versos tratam justamente de uma parábola contada pelo Mestre Jesus Cristo, que é a parábola tão conhecida como a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Certamente a gente poderia falar aqui só sobre o erro do filho e também o seu acerto. Mas eu escolhi aqui um tema que eu creio que é muito apropriado, que é o pai mais desejado do mundo. Qual é o pai mais desejado do mundo? Com certeza é o meu pai. Para você, é o seu pai. Não é o do pródigo. Não é o pai do nosso amigo, mas é o nosso pai. Infelizmente, eu não tenho mais o meu pai. Ele já faleceu. Mas todos nós gostamos do nosso pai. E quando nós falamos sobre o nosso pai, nós temos que lembrar que o pai, ele é pai porque existe a mãe. Quando nós falamos em um pai, nós estamos falando sobre um homem que é o provedor. Que ele não é somente pai, mas ele é o provedor. É esse tipo de pai que eu estou falando com você. E no dia de hoje, por exemplo, eu recebi muitas mensagens de pessoas amigas. Como pastor, nós temos filhos na fé que me considera como seu pai na fé e também mandou mensagem para mim. E eu fico feliz por isso. Minhas filhas, que são 4, todas elas mandaram mensagens para mim. E haja coração para não derramar em lágrimas. Mensagens muito lindas, mensagens encorajadoras, que me dá forças para prosseguir como pai e como pastor. Isso é muito bom. Mas, por outro lado, eu sei também que existem muitos filhos que têm problemas com seus pais. Alguns anos atrás, eu estava trabalhando junto com um jovem e o seu lar era muito atribulado. E quando foi um determinado dia, ele chegou tão chateado no trabalho. E eu perguntei para ele o que estava acontecendo. Ele disse, é que o meu lar é difícil. Meu pai é um homem assim, ele descreveu como era o seu pai. E ele acabou dizendo algo muito triste, muito terrível naquele momento. Ele usou a frase de um filme, segundo ele, que eu nem conheço esse filme, onde alguém diz o seguinte naquele filme: o que vocês chamam de lar, eu chamo de inferno.
E ele usou exatamente estas palavras naquele momento. E agora, para você confortar o coração de uma pessoa que sai do seu lar com essa visão, imagine bem. Mas louvado seja Deus. Nós conversamos ali no trabalho e ele conseguiu trabalhar durante o dia. Mas eu estou contando isso aqui é só para ter uma ideia de que os lares podem ser bons ou ruins. Agora isso vai depender do pai, vai depender da mãe, para que os filhos sejam bons ou ruins. Para que os filhos tenham um certo equilíbrio e possam crescer debaixo desse equilíbrio. Isso não impede de alguns filhos deslizar, mas não odiar o seu lar. Cair, tropeçar é normal na vida, isso acontece. Mas isso não quer dizer que ele detesta o seu lar, que ele detesta o seu pai. O pai deve ser o homem mais desejado do mundo para um filho. Deve ser assim. Isso significa que aonde o filho estiver, enquanto ele não tem o seu lar, enquanto ele não formou a sua família, aonde ele estiver, ele está lembrando que ele tem um endereço. Ele tem um pai, ele tem uma mãe naquele endereço. E ele faz tudo para chegar ao final de semana ou final de mês e voltar para o seu lar. Voltar para o seu pai, voltar para a sua mamãe. Isso é muito bonito, quando acontece esse desejo de estar junto com o seu pai. Olha como é bonito um filho que ainda almeja por estar com seu pai. Mesmo ele sendo casado, já tendo seus filhos também, mas ele ama tanto seu pai que ele gostaria de estar com seu pai ali, mas ele não pode. Isso é lindo. Isso significa dizer que o seu pai teve ou tem um caráter tão forte que atrai os seus filhos ainda hoje, já na idade adulta, cada um vivendo a sua vida. E a parábola do filho pródigo traz essa tônica para nós. Eu não quero ler os versos todos aqui, mas Jesus está falando a respeito de um jovem, um homem que tinha seus filhos e entre os dois filhos, que é o que a parábola fala, não sei se tinha outros, mas pelo menos esses dois, e um deles, o mais moço, chegou a uma conclusão terrível. Um jovem que tinha tudo o que ele precisava, mas ele não reconhecia isso, ele não entendia que ele tinha tudo o que precisava. E ele tomou uma decisão trágica. Ele disse: meu pai, eu gostaria que o senhor me desse a parte que me cabe dos seus bens. E eu vou girar minha vida. A parábola contada dá a entender que foi tudo muito imediato. Mas não, ele teve tempo para pensar. O seu pai também não deixou de dar alguns conselhos a ele, mas ele estava decidido a ganhar o mundo, a sair mundo afora. Então chegou o momento que o seu pai decidiu entregar a parte que lhe cabia. Então chegou o momento também que ele, depois de alguns dias, ele arrumou todos os seus pertences e pegou a estrada. Ele foi para um país distante, de acordo com a parábola. Só que ao chegar nesse país, todos nós sabemos que dinheiro é uma coisa que é muito difícil para ganhar, mas muito fácil para sair por entre os dedos. O dinheiro é assim. E aquele jovem, ele acabou gastando tudo que ele tinha com seus amigos, com farras, enfim. Ele estava no direito. Ele achou que aquele dinheiro duraria a vida toda.
ele não se preocupou que o dinheiro, por mais que ele levasse, chegaria o momento que ele ia se acabar. E quando aquele dinheiro acabou, o jovem agora ficou em um país distante do seu, distante do seu lar, distante do aconchego do seu pai, da sua mãe, da sua família, e agora ele começou a passar necessidade. E nós sabemos que um jovem como ele foi criado numa família abastada, uma família, eu diria que equilibrada, então ele não queria lançar mão do que não era dele. Ele preferiu buscar um trabalho. Mas que trabalho? Se ele era um jovem que tinha tudo nas mãos, ele não sabia nem trabalhar. Ele sabia o que eram os trabalhadores, mas ele não sabia trabalhar. Então chegou o momento que ele buscou um serviço e indicaram para ele um cidadão, dono de uma determinada fazenda, e ele foi lá em busca de trabalho. E quando chegou lá, aquele homem colocou ele para apacentar porcos. E quando nós falamos em apacentar porcos, nos dias de hoje nós imaginamos, como nós chamamos, numa linguagem bem rústica, o chiqueiro, aonde ficam os porcos ali juntos, né, aglomerados. Mas naquela época era diferente. Os porcos eram criados no pasto. Então tinha que ter ali os porqueiros, né? Aqueles que apacentavam, que cuidavam dos porcos, ficavam vigiando por causa das feras, por causa dos animais, não destruir aquela manada de porcos. Então, queridos, diante daquela situação, chegava a hora dele almoçar, de tomar, de fazer suas refeições, e ele não tinha naquele momento. E de repente, nós podemos ver isso a partir do verso 17 do capítulo 15 de Lucas, até o 21, que está justamente relacionado à situação dele, do jovem. Então ele desejava comer o que os porcos estavam comendo, as alfarrobas que os porcos comiam. Mas ele não podia lançar mão daquilo ali, ele era vigiado. Imagina a situação de uma pessoa que tinha tudo nas mãos, na mesa, prontinho na hora, comida quente, não é? Seu cobertor, seu quarto, enfim, e agora se depara em uma situação dessa. Esta era a situação daquele homem. Queridos, existem muitos jovens em nossos dias que se encontram nessa situação. E por que não dizer que existem muitos adultos, homens e mulheres que não souberam fazer uma boa escolha, que hoje estão por aí buscando algo para comer e não têm. Principalmente no momento que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo com essa pandemia. Então não é fácil. Mas aquele jovem, de acordo com a parábola, o verso 17 diz assim, ó, cuidando porém em si, caindo porém em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Olha bem, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Olha, passou um filme na mente daquele rapaz. Ele olhou para trás e viu que ele tinha tudo isso nas suas mãos e ele jogou para o ar, em busca de uma vida totalmente diferente do que ele tinha costume. Então Deus, na sua infinita bondade, ele tem muito para nos dar. Mas existem muitos que são até filhos de Deus, que estão por aí mendigando o pão. E eu quero estender mais. Não é simplesmente o pão físico que alimenta o nosso corpo fisicamente, mas o pão espiritual. Você, meu querido amigo, que saiu da casa do Pai, no sentido do seu templo, você que não está satisfeito com a mensagem do seu pastor,
Você que não está satisfeito com o alimento espiritual que você está recebendo, você que está querendo mais por causa da televisão, por causa do rádio, você está ouvindo aí as vantagens que estão acontecendo em algumas portas abertas e você agora abandona o seu templo e corre para esses lugares. E quando você chega lá, ao invés deles te ajudar, eles querem o que você tem, o tudo que você tem. Ora, uma pessoa que já não tem nada, já está em busca de algo, eles querem tudo que você tem. E você sabe o pior de tudo isso? É que você é capaz de vender o que você tem para dar na ilusão de que você receberá mais. Você está como esse pródigo. Você se encontra nesse momento fazendo isso como aquele pródigo, como aquele rapaz que não estava satisfeito com a abundância de pão, com tudo que tinha dentro da sua casa e foi em busca de algo que ele nem conhecia. Ele só conhecia de ouvir falar. Assim como você conhece porque você ouve e vê através da televisão. Tome cuidado, meu querido. Porque pode chegar o momento que você precisa voltar para a casa do Pai. E você voltando para o seu pastor, com certeza você vai ser bem recebido. Você vai ser abraçado. Você vai ter suas roupas trocadas. Você vai precisar rever tudo de novo. E com muito carinho, ele vai te receber. Porque foi assim que Jesus nos ensinou. Tome cuidado, porque muitas vezes você deixa de ouvir uma mensagem bíblica para ouvir a mensagem que vai agradar os seus tímpanos, que vai agradar a sua mente, o seu ego. E você já está tão acostumado com aquele feijão com arroz, como nós costumamos falar, não é? Está tão acostumado e alguém está anunciando que ali tem, além de feijão com arroz, tem frango, tem ensopados, bons temperos, e você vai. E quando chega lá, você vai ver que não é nada daquilo que você ouviu ou imaginou. Aquele jovem saiu na ilusão de que tudo ficaria melhor, mas tudo ficou pior. E ele voltou atrás. Que Deus tenha misericórdia de pessoas que agem dessa forma. Mas eu quero continuar dizendo para você, o pai deve ser a pessoa mais almejada pelo seu filho. O lar deve ser o endereço mais almejado pelos seus moradores. É assim. Aquele jovem, ele tomou uma decisão diante da situação. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Veja que ele precisou tomar uma decisão na vida. E qual foi a decisão primeira que ele tomou? Foi de se levantar. Ele estava caído. Espiritualmente ele estava caído, ele se levantou. E nós sabemos que quando nós nos levantamos de uma determinada posição, sentado ou deitado, nós conseguimos ver mais longe. E ele teve a visão, e ele ensaiou como era que ele iria se apresentar ao chegar em casa. Ele ia se humilhar perante o Pai. Ele ia reconhecer a sua condição, o erro, a besteira que ele fez. Isso mesmo, ele ensaiou para falar com seu pai. E ele continua dizendo, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Ele chegou em uma condição que ele não estava mais preocupado em ser filho. Ele queria pelo menos ser empregado do seu pai. Agora que, mesmo sendo pai, mas seria o seu patrão, na visão daquele jovem. Sabe por que isso, queridos? Porque ele sabia que ali na casa do pai, ele tinha comida com abundância. Ele tinha roupa lavada. Ele tinha uma cama forrada e um bom lençol para se cobrir diante do frio. Ele tinha amigos, ele tinha irmão, ele tinha tudo que cooperava para o seu bem-estar.
Você já observou isso? Você pode estar nessa condição agora, na condição do pródigo, mas eu aconselho você a tomar a decisão que ele tomou. Se levante dessa condição que você está. O inimigo está tentando te colocar na condição de um apacentador de porcos. O inimigo está tentando te colocar na condição de uma pessoa que está desejando comer o que os porcos comem. Mas Deus, na figura do pai do pródigo, tem muito mais para te dar, muito mais para te oferecer. E você sabe muito bem disso, porque os dias que você passou na casa do pai, você teve tudo com abundância. Você teve carinho, você teve alimento à vontade, você teve tudo que você precisava para o seu bem-estar. E agora? Qual é a sua condição? Eu não sei qual é a sua condição. Deus está me usando aqui para falar isso aqui, porque Ele sabe que você que está me assistindo está passando por isso. Pode ser que você, uma outra pessoa, está me assistindo e não está passando por isso. Você pode até dizer, pastor, essa mensagem não é para mim. Eu não estou preocupado aqui se essa mensagem é para você ou não é. A minha preocupação é uma só. É que Deus mandou eu falar isso para você. Então se levante, faça como ele. Você pode ensaiar. Se você quer voltar à casa do pai, você pode ensaiar sim. Diga para o pai, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores e com certeza você será bem recebido. E só pensar, só ensaiar, não resolve. Você tem que tomar a atitude, você tem que tomar a decisão. Ele não teve medo de tomar a decisão de sair de casa. E quando ele caiu na real, ele também não teve medo de voltar, não teve vergonha de voltar. Nós também não devemos ter vergonha de voltar. Olha bem, o verso 20. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Que coisa linda! Que quadro maravilhoso! De acordo com alguns historiadores, esse é um dos textos que mostra Deus correndo ao encontro do pecador, ao encontro daquele que está sem esperança. Deus sempre esteve em busca, desde o momento que o homem pecou lá no Éden, que Deus esteve buscando ele de volta, para religar a videira verdadeira, para religar ao tronco, como um galho fora do tronco, antes que ele murchasse, antes que ele perdesse a sua seiva. Então foi colocado de volta ali no tronco, enxertado de novo, e ele ganhou vida. Então Deus esteve sempre em busca e continua nos buscando, a ponto de dar o seu único filho para ter eu e você de volta nos seus braços. Para que ele possa correr ao encontro e nos abraçar, nos beijar, nos amar. É isso. Agora, olha a atitude do pai. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Tá vendo? Ele ensaiou, ele fez, tomou atitude e veio e falou do jeito que ele planejou. Lá no verso 17 ainda. Do jeito que ele planejou, ele veio e falou com o pai. Em contrapartida, o pai disse aos seus servos: Trazei agora depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Dá para você ter uma ideia? Ele chegou com mau cheiro do trabalho que ele estava exercendo. Ele não tinha anel no dedo, mas o pai mandou colocar, certo? E outra coisa, ele chegou descalço, ele saiu calçado. Ele chegou sem a sandália, quebrou-se no caminho.
E ele não tinha mais dinheiro para comprar outra. E o pai disse: coloca alparcas nos pés. Traz a sandália para os pés, calçar os pés desse meu filho. Aqui existem muitos símbolos dentro dessa questão aqui, entre roupa, anel, sandália, enfim, né? O pai ainda disse o seguinte: trazei também um bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijemo-nos. Olha que alegria foi a desse pai. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a festejar naquele momento por conta do filho que acabara de ser achado, acabara de chegar. Ele voltou para o lar, ele voltou para o pai, porque o pai era a pessoa mais desejada do mundo, principalmente na condição que ele se encontrava. Queridos, enquanto a gente tem dinheiro no bolso, a gente não se lembra de muita coisa, nem de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, você tem uma caderneta de poupança aí, bem gorda, vamos dizer assim, e você tem bons planos de saúde. Meu querido amigo, meu querido irmão, pensa nisso. Quando você adoece certas horas da noite, a primeira coisa que você faz é ligar para o seu plano. E de repente chega uma ambulância ou você pega um táxi, seja lá o que for, você corre para o socorro de imediato. Sabe por que isso? Porque você tem dinheiro. Mas o pobre, quando ele não tem nada e ele adoece certas horas da noite, sabe qual é o plano que ele liga? Para o céu: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ou eu estou errado? Ou eu estou errado? E muitas vezes você toma até o remédio errado e dá certo para você, porque você está em busca do socorro, você está em busca de Deus. Olha, querido amigo, eu sei que não é fácil, mas eu quero que você entenda, eu quero que você busque, eu quero que você compreenda de todo o seu coração, que eu não sei se você é pai ou se ainda é só filho, mas entenda que o seu pai é seu pai. E não foi por acaso que a palavra de Deus traz para nós que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. E ainda tem um detalhe: esse é o mandamento com promessas. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias que o Senhor teu Deus te dá aqui na terra. O homem que não honra pai e mãe, ele tem seus dias cortados aqui na terra. Ele que poderia viver 70 anos, ele vai viver 50 ou menos do que isso, por conta de não honrar pai e mãe. E quem não honra pai e mãe são desobedientes e fazem o que querem. E por fazer o que quer, acaba caindo em algumas armadilhas, em alguns laços. Seja o seu pai o homem mais desejado desse mundo por você. E que Deus te abençoe. E que você compreenda dessa forma. Não seja como o pródigo. E se você se encontra na condição dele, volte depressa. O Pai está te esperando. O Pai está te esperando. Você está entendendo o que eu estou falando? O Pai está te esperando. Sua igreja está lhe esperando. Seu pastor está lhe esperando. Enfim, Deus está nos esperando. Hoje nós lembramos do nosso pai biológico, estendemos nossos parabéns a ele, mas poucos lembraram que tem um pai acima de todos os pais, o Pai eterno, o nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada a ele, somente a ele,
porque Ele é o único merecedor de honra e de glória. É Ele. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Amém? Que Deus nos abençoe.